Camila, e ainda falando sobre a família Bolsonaro, porque a ida do Flávio até Washington para falar naquela audiência pública sobre o tarifaço, ela causou uma reação de repúdio do governo brasileiro. Explica pra gente o que é que foi dito. Exatamente, Rafael. O governo se manifestou por meio de uma nota oficial da sua Secretaria de Comunicação. Então, foi uma nota bastante dura, repudiando essa postura de Flávio Bolsonaro. Disse que somente Flávio não se posicionou de maneira totalmente contrária à aplicação das medidas contra o Brasil e optou, então, por sugerir o adiamento com um claro objetivo eleitoreiro, é o que diz essa nota. Eles afirmam ainda que o senador optou por legitimar os resultados de uma investigação injusta contra empresários e trabalhadores do nosso país. Esse trecho da nota, Rafael, faz referência justamente à seção 301, que é esse procedimento de investigação contra supostas práticas comerciais que seriam injustas, estariam sendo aplicadas de maneira injusta pelo Brasil contra os Estados Unidos. E essa audiência que aconteceu tanto ontem quanto segunda-feira lá nos Estados Unidos foi justamente para tratar sobre esse assunto. E aí a nota finaliza, além de fazer todo esse repúdio à postura de Flávio Bolsonaro, eles informam, o Palácio do Planalto informa que durante a manhã de ontem, enquanto Flávio Bolsonaro estava participando da audiência, integrantes dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Ministério da Justiça, integrantes também do Palácio do Planalto e do Itamaraty, dialogavam com integrantes do governo dos Estados Unidos, principalmente com pessoas do escritório do representante especial do comércio dos Estados Unidos, para tentar desfazer a ideia de aplicar tarifas adicionais sobre mercadorias brasileiras. Então, a nota finaliza dessa maneira, dizendo que divergir do governo é legítimo, mas que convocar uma potência estrangeira para poder pressionar o próprio país seria traição à pátria. Então, uma nota bastante dura e que vai muito no sentido, Rafael, do que a gente vem ouvindo nos bastidores por parte de integrantes da esquerda e aliados do presidente Lula. Porque conversando com essas pessoas, o que eu ouvi bastante, a impressão delas em relação à postura de Flávio Bolsonaro foi a de que ele foi lá justamente com uma intenção eleitoral, que isso fez parte de um jogo eleitoral, de campanha, e que ele estaria tentando consertar o que estragaram, em referência justamente à postura de alguns integrantes da direita, inclusive do seu irmão Eduardo Bolsonaro, de ir aos Estados Unidos para poder tentar buscar a aplicação de sanções contra o Brasil, e que essas tarifas seriam fruto, então, dessa postura, dessa campanha contra o Brasil lá no exterior. E aí a esquerda enxerga dessa maneira, que agora Flávio estaria tentando desfazer essa imagem, esse resultado da ação de integrantes da direita lá nos Estados Unidos. Inclusive, algo que incomodou bastante, que pegou muito na esquerda, Rafael, foi esse trecho da fala de Flávio Bolsonaro, na qual ele disse que não seria o momento agora para a aplicação das tarifas. Então, tanto deputados quanto o deputado Lindbergh Farias, quanto a deputada Gleisi Hoffmann falaram muito disso, identificaram que esse trecho da fala dele foi muito negativo, que isso seria contrário aos interesses do Brasil e que ele estaria atuando nesse jogo eleitoral. Agora, conversando com pessoas que não estão nem ali tanto na direita quanto nem tanto na esquerda, mas que estão defendendo interesses muito mais empresariais, do agronegócio, pessoas ligadas a frentes parlamentares com quem eu conversei, eles também entenderam, Rafael, que essa foi uma ação de campanha sem muitos resultados práticos. Para entender de fato qual o rumo que essas tarifas vão tomar, é preciso analisar tanto a postura do Itamaraty e as negociações que vêm sendo conduzidas pelo Itamaraty e pelos ministérios brasileiros. Mas do lado da direita, dos aliados de Flávio Bolsonaro, ele foi bastante apoiado, saudado nas redes sociais, tanto deputados como Nicolas Ferreira, quanto Júlia Zanata saudaram a postura dele, disseram que ele foi lá nos Estados Unidos para poder defender os interesses do Brasil, que ele estaria fazendo mais do que o atual governo, do que o presidente Lula. Então, os aliados de Flávio utilizaram esse momento, essa fala ontem, justamente para colocá-lo nessa posição de um representante do país perante os Estados Unidos. Eu volto com você, Rafael. Camila Xavier, muito obrigado por participar no Agora Metrópolis. E olha, você